Sábado agora, que passou, dia 13, a gente teve a lua nova no signo de Peixes, dando início à lunação nesse signo. A lunação sempre se inicia, quando a gente tem a lua nova, que Sol e Lua se encontram no mesmo signo, no mesmo grau. A gente tem início a um novo ciclo lunar e esse ciclo vai ser influenciado pela energia daquele signo que estava lá na lua nova. Então, no caso, dessa vez, o signo que tá é Peixes. E aí uma amiga minha, num grupo desses de WhatsApp, uma grande amiga minha que eu tenho uma grande consideração e que eu amo muito, me perguntou, a lua nova, a lua tá onde e tal. E eu falei que era Peixes e ela falou que não gostava muito de lunação no signo de Peixes porque ela sofre muito. Peixes é esse signo que carrega as dores do mundo, E por isso eu resolvi hoje aqui falar para vocês sobre sofrimento. Afinal, a gente está nesse período pandêmico em que, enfim, estamos perdendo muitas pessoas e às vezes bate sim um desespero misturado com ansiedade e a gente sofre. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, eu já peço que você dê aquele like, que você se inscreva, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos como esse. E se você gosta, tem interesse por vídeos assim, nesse estilo, falando um pouco sobre temas como sofrimento, emoções, enfim, também comenta aí pra mim que eu posso fazer mais reflexões desses assuntos. Antes de começar a falar sobre sofrer, eu acho muito pertinente trazer uma reflexão aqui sobre o que significa sofrimento, o que é sofrimento. Do meu ponto de vista, tá, gente? Isso é um insight que eu tive numa conversa com essa amiga. Sofrer é uma ação. Sofrer é verbo, é ação. Eu sofro, tu sofres, ele sofre, vai sofrer. Sempre. Sofrer é uma ação, sofrer não é um sentimento. E por ser uma ação, ela tá no nosso controle. Os nossos atos são nossas escolhas, são frutos de nossas escolhas, As nossas ações são fruto das nossas escolhas. Então, se sofrer é uma ação, ela é fruto da nossa escolha. Aí você deve olhar pra mim e falar: que absurdo, Josi! Como assim sofrer? Quem aqui vai querer sofrer? Ninguém quer sofrer. Que negócio é esse de sofrer? Eu não escolho sofrer. Eu sofro. Na verdade, você sente um sentimento, Vem uma emoção, você sente uma emoção. Como tristeza, angústia, melancolia, enfim. N emoções que a gente sente, principalmente nesses tempos pandêmicos. Você reconhece esse sentimento. E aí você sofre. Você sofre porque você está reconhecendo o sentimento. Então, sofrer é a ação de reconhecer um sentimento. Então, por isso que a gente não deve subestimar o sofrimento. Porque o sofrimento é quando a gente reconhece que a gente sente. É importante a gente sofrer. É importante. Por isso que, de uma certa forma, assim, entre muitas aspas, a gente acaba escolhendo sofrer. Inconscientemente. Porque a gente reconhece que a gente sente e aí a gente se reconhece humano. Porque a gente só é humano, o que nos diferencia das máquinas é que a gente sente, é que a gente tem sentimentos. É importante compreender o sofrimento. É importante compreender o momento da ação, porque aí é uma forma da gente compreender e olhar para o sentimento. E aí, por isso que a gente não deve subestimar o sofrimento, e sim olhar para o sofrimento, acolher o sofrimento. Mas a gente também não deve superestimar o sofrimento. Porque no momento em que a gente superestima o sofrimento, a gente torna o sofrimento protagonista na nossa vida. A gente dá um papel muito importante para essa ação. A gente coloca essa ação como a principal ação da nossa vida. E é muito frustrante a gente colocar o sofrimento como a ação principal da nossa vida. É muito frustrante, isso só faz alimentar sentimentos que baixam a nossa frequência.
Não tô dizendo aqui, né, que, repito, a gente não deve subestimar o sofrimento. Então, não tô dizendo aqui que não é pra gente sofrer. É importante a gente sofrer. É importante a gente olhar pro sofrimento. Mas a gente não deve tornar o sofrimento protagonista. A gente não deve se tornar o sofrimento. A gente não deve na verdade, não é nem se tornar o sofrimento. É tornar o sofrimento a ação mais importante da nossa vida, alimentando aquele sentimento que está por trás do sofrimento, que é a tristeza. E aí a gente se torna a tristeza, a gente se torna a ansiedade, a gente se torna a angústia, a gente se torna a melancolia. E não é isso que a gente quer. A gente entra num processo depressivo e aí começa a precisar tomar remédios e aí chega num ponto que a gente não consegue mais encontrar a saída daquilo. E nesses momentos pandêmicos, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, em que os casos estão cada vez maiores, a gente está tendo uma crescente no Brasil, existe um descontrole no Brasil com relação à pandemia muito grande. Isso aumenta a ansiedade, isso aumenta a melancolia. Eu, por exemplo, eu tenho me sentido muito melancólica. Desde um tempo eu tenho sentido pânico de sair de casa e a gente tem um cenário ao nosso redor que nos impulsiona a sentir esses sentimentos de baixa frequência. É lógico que a gente vai reconhecer esses sentimentos e que vai sofrer. Só que no momento em que a gente sofreu, entendeu, e a gente escolhe continuar sofrendo, a gente não roda a chavinha, as coisas ficam complicadas. Tudo baixa. Tudo. A vida perde o sentido. A gente se desconecta da nossa essência. O conselho que eu dou para esse momento de lunação em peixes, porque, enfim, a lunação em peixes, sim, ela agrava um pouco a sensibilidade. Não é que agrava o sofrimento, ela agrava a sensibilidade. A gente se torna mais sensível e isso é bom. Isso é bom. É bom que a gente seja sensível. É bom que a gente sinta. Sabe? Isso não é uma coisa ruim. O que pode tornar isso uma coisa ruim é a maneira como a gente lida com isso. E aí pode tornar isso uma coisa ruim pra gente. Eu tô falando ruim entre aspas porque eu não acredito muito nesse maniqueísmo de bom e ruim. Tal. Eu tô falando aqui só pra simplificar o discurso. É importante que a gente esteja sensível, principalmente nesse momento. Até porque não tem como não estar. Acho que se a pessoa não está sensível nesse momento, com lunação, iniciando o ciclo de peixes, o ciclo lunar, né, que a lua fala justamente das emoções, nesse momento pandêmico aqui no Brasil, se a pessoa está apática a isso, completamente apática, não tá sentindo nada com relação a isso, não tá sentindo revolta, não tá sentindo... Tem alguma coisa que esquisita. Tem alguma coisa esquisita aí. Porque é natural que a gente sinta, né? É natural que a gente sofra. Mas a dica que eu dou, que eu até falei no Instagram, no Story, isso tudo que eu tô falando aqui eu falei no Instagram, mas eu quis fazer mais organizadinho aqui pra vocês. A dica que eu dou pra vocês, nesse momento que a gente tá entrando aí, que a gente entrou agora no sábado, a gente já tá nesse processo aí de ciclo lunar pisciano, é se conectar com duas energias do signo de peixes, que eu considero duas energias muito potentes para a transformação do mundo, que é a energia da compaixão. É o sentimento da compaixão e da empatia. Compaixão e empatia. Tenha compaixão e empatia por você, pelos seus. E no lugar de ficar olhando só para as desgraças, porque, enfim, existem muitas desgraças, muitas mesmo, assim, a gente ri para não chorar, que estão acontecendo
No lugar de olhar para isso, olha para aquilo que te faz bem. No lugar de acionar os gatilhos que baixam a sua frequência, acione os gatilhos que elevam a sua frequência. Isso é com cada um, eu não vou dizer pra você o que fazer, sabe? Mas enfim, existem várias coisas, né, que podem elevar a frequência. Meditação, dança, yoga, esses são os que eu uso, né? Mas você deve ter os seus gatilhos de elevação da frequência. Nessa pandemia a gente falou muito sobre gatilhos, né? Porque tudo se tornou um certo gatilho pra sair e enfim. Mas é isso que eu tenho pra dizer. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like e aproveita e comenta aí como é que você tá se sentindo nessa alunação pisciana aí. Como é que você está se sentindo nesses momentos pandêmicos? Como que você encara o seu sofrimento? Você deixa que o seu sofrimento seja protagonista na sua vida? Ou você entende o sofrimento como um reconhecimento de que você é ser humano, ser humana, e de que você tem sentimentos, mas você entende ele como um reconhecimento que já é o primeiro passo para a transformação daquele sentimento. E é isso, um cheiro no olho para todos vocês e até o próximo vídeo.